O leiloeiro, já cansado do dia, lançou o último anúncio. Lote final, cavalo sem registro, debilitado, sem histórico conhecido. Quem dá o lance? O silêncio se espalhou pelo espaço, pesado e quase desconfortável. Alguns sussurros irônicos vieram do fundo e outros apenas desviaram o olhar. Ricardo permaneceu imóvel, observando o animal inclinar a cabeça para o lado, como se percebesse a própria fragilidade e ainda assim resistisse teimosamente à derrota. Sem que pudesse explicar racionalmente, Ricardo sentiu uma urgência incomum. Precisava tentar. Levantou a mão, oferecendo um lance modesto, e o leiloeiro, surpreso, confirmou: vendido ao senhor Ricardo pelo valor anunciado. Um riso contido surgiu nos cantos da arena, mas ele não ligou. Sabia que aquele cavalo não era apenas um investimento, nem um capricho. Havia algo naquele olhar que implorava por segunda chance, e ele não podia ignorar. A viagem de volta para a fazenda foi lenta. O cavalo, debilitado, tombava de lado e se apoiava nas paredes do caminhão a cada curva da estrada. Ricardo acompanhava cada movimento, ajustando cuidadosamente o transporte, murmurando palavras de incentivo. Aguenta, amigo! Estamos quase chegando. Havia uma conexão silenciosa ali, quase telepática, e que não precisava de reconhecimento verbal. Ao chegar à fazenda, Ricardo escolheu descer sozinho, ajudando o cavalo a sair do veículo com cuidado extremo. O curral estava vazio, apenas com o cheiro da terra molhada e do capim recém-cortado. Ele caminhou ao lado do animal, acariciando o pescoço fino e sujo, observando cada respiração e cada tremor das pernas. O cavalo, apesar da fraqueza, parecia perceber a intenção benevolente daquele homem e se manteve em pé, hesitante, mas firme o suficiente para aceitar a segurança oferecida. Isolou-o em um piquete pequeno, garantindo sombra, água fresca e feno macio. Preparou uma mistura nutritiva, rica em fibras e minerais, para que pudesse recuperar energias. Nos dias seguintes, cada gesto de cuidado era acompanhado de observação atenta. Ricardo estudava a postura do animal, o movimento dos cascos, a tensão nos músculos. Cada pequeno progresso era comemorado e cada retrocesso era analisado com paciência e empatia. Para auxiliar, chamou Helena, veterinária experiente em equinos frágeis. Ela examinou cada ferida, fez a profilaxia adequada e recomendou uma rotina de limpeza diária, pomadas para cicatrização e suplementos vitamínicos. Ele tem força, mas precisa de tempo. Tem um espírito resistente. Não subestime a vontade dele de viver, comentou com olhos experientes que já haviam visto muitos animais desistirem antes da hora. Ricardo escutava atentamente, absorvendo cada conselho e aplicando-os com rigor, mas sempre com afeto. Nos primeiros dias, o cavalo apenas deitava, observando o movimento das árvores e o céu que se transformava com as nuvens. Ricardo sentava ao lado dele, lendo livros sobre manejo equino, observando cada reflexo nos olhos escuros do animal, sentindo que a vida dele se entrelaçava com a própria memória de perdas que carregava. A solidão do cavalo parecia se dissolver lentamente na presença silenciosa do dono. Passaram-se semanas e a transformação começou a se notar de forma sutil. Os músculos que antes pareciam frágeis começaram a se fortalecer. O pelo ganhou um brilho suave e uniforme, e o cavalo desenvolveu curiosidade natural, explorando os arredores do piquete, tocando cercas, investigando arbustos e pequenas elevações do terreno. Ricardo incentivava cada movimento, introduzindo pequenas rotinas de exercícios, passos curtos de corrida e alongamentos para reconstruir a agilidade e confiança do animal. Cada interação revelava mais do segredo que o cavalo guardava. Durante uma sessão de cuidados, Ricardo notou uma marca discreta sob a pelagem do ombro esquerdo, uma cicatriz circular, simétrica e parcialmente camuflada pelo pelo. Era uma marca de identificação genética, sinal de linhagem pura,
de um cavalo que provavelmente havia sido treinado para competições ou reprodução de alto nível. A descoberta trouxe um misto de surpresa e responsabilidade. Aquele não era um animal qualquer, mas alguém que havia carregado uma história silenciosa de prestígio e abandono. Helena trouxe informações adicionais sobre a alimentação adequada para fortalecer ossos e músculos, sobre cuidados com cascos e sobre técnicas de dessensibilização, para que o cavalo aceitasse aproximações e toques sem medo. Ricardo implementou cada instrução, mas sempre mesclando disciplina com carinho, falando baixo, acariciando e murmurando palavras de encorajamento, para que o animal sentisse segurança e respeito. Com o tempo, o cavalo passou a se movimentar com mais firmeza, explorando pastos maiores, interagindo com outros animais sob supervisão. Ele demonstrava inteligência e percepção incomum, reconhecendo obstáculos, evitando cercas frágeis e reagindo com cautela às mudanças de terreno. Ricardo passou a acompanhar cada passo, quase como um mentor, testemunhando a transformação gradual de um animal quase derrotado para um ser confiante e resiliente. Descobrir a linhagem do cavalo trouxe uma surpresa adicional. Registros antigos indicavam que ele descendia de campeões de provas de salto e resistência, cavalos premiados por sua agilidade e temperamento. Essa revelação aumentou a admiração de Ricardo, que percebeu que a segunda chance que deu não apenas salvava uma vida, mas resgatava um legado quase perdido, um tesouro genético que poderia impactar gerações futuras. O vínculo entre dono e cavalo se aprofundou a cada dia. Ricardo observava o animal pastar, levantar a cabeça para os sons da fazenda, responder a comandos simples e sentia uma mistura de orgulho e gratidão. Cada gesto do cavalo parecia carregar reconhecimento silencioso, e cada conquista mínima era comemorada, desde o primeiro trote seguro até a confiança em se aproximar do estábulo sem hesitar. Enquanto isso, visitas ocasionais de outros especialistas e curiosos começaram a ocorrer. Ricardo sempre recebia cada pessoa com paciência, mostrando o progresso do cavalo, explicando cuidados e curiosidades, mas mantendo a história pessoal do vínculo entre eles. A imprensa local começou a registrar a recuperação notável e a notícia se espalhou para criadores de outras regiões, curiosos em ver o animal que havia ressurgido do abandono, carregando uma linhagem rara e habilidades promissoras. Com o tempo, o cavalo não apenas se recuperou fisicamente, mas desenvolveu uma personalidade própria, teimoso, curioso, observador e com uma inteligência emocional que surpreendia todos que se aproximavam. Ricardo percebeu que o verdadeiro segredo do animal não era apenas sua linhagem, mas a capacidade de se recuperar, aprender e criar conexão profunda com aqueles que demonstravam cuidado e paciência. O final desse arco para Ricardo trouxe uma recompensa inesperada. A fazenda não só ganhou um cavalo de linhagem rara, mas também um companheiro que refletia coragem, resiliência e empatia. Cada passo que o cavalo dava, cada olhar atento, cada gesto de confiança, era um lembrete diário de que investir no cuidado, na paciência e no amor traz resultados que nenhum dinheiro poderia comprar. A história culmina com Ricardo, observando o cavalo trotar livre pelo campo, respirando fundo o ar fresco da manhã, sentindo uma emoção intensa, uma mistura de orgulho, alívio e felicidade. O segredo que o cavalo guardava foi revelado através de seu comportamento, força e linhagem. Mas o que realmente importava era a conexão silenciosa entre homem e animal, e a certeza de que a decisão de comprar aquele cavalo por compaixão havia transformado não apenas a vida do animal, mas também a própria de Ricardo. Nas semanas seguintes, a rotina de Ricardo e do cavalo, que ele decidiu chamar de Aurora, se estabeleceu com naturalidade e cuidado meticuloso. Cada manhã começava cedo, quando a luz suave da alvorada apenas tocava os campos.
Ricardo caminhava até o piquete, trazendo uma mistura de feno fresco e grãos especialmente preparados para reforçar a energia de Aurora. O cavalo, ainda cauteloso, já mostrava sinais de reconhecimento. Levantava a cabeça ao ouvir passos conhecidos, inclinava levemente o pescoço em direção ao dono e até relinchava baixo, como se dissesse: "Você voltou." Aurora começou a explorar os limites do piquete com confiança crescente. O chão irregular, cheio de pequenos buracos e pedrinhas, era superado com cuidado, e cada passo era acompanhado pelo olhar atento de Ricardo. Ele estudava a postura do animal, analisava como os cascos tocavam o solo e como o corpo se movimentava em cada curva. Ricardo percebia que Aurora não era apenas resistente fisicamente. Havia uma inteligência silenciosa, uma capacidade de perceber perigos antes que se tornassem reais e de reagir a situações inesperadas com prudência. Em um dia de sol forte, Ricardo decidiu que Aurora precisava experimentar algo novo, atravessar o pequeno riacho que cortava a propriedade. Aurora hesitou diante da água, inquieta, recuando e relinchando baixo. Ricardo permaneceu calmo, aproximando-se lentamente, falando em tons suaves. "Vai devagar, confia em mim. Só precisa dar o primeiro passo." Ele estendeu a mão, tocou o pescoço do cavalo e acompanhou cada movimento. Aurora deu o primeiro passo, a água fria tocando os cascos, e em segundos já atravessava com firmeza, como se descobrisse um território seguro. O brilho nos olhos do cavalo era visível. Havia orgulho silencioso em cada movimento. Nos dias seguintes, Ricardo começou a introduzir exercícios leves com Aurora. Corridas curtas em linha reta, pequenas mudanças de direção e passos cadenciados, sempre atento à respiração e ao equilíbrio do cavalo. A cada progresso, um sorriso surgia em seu rosto. Cada avanço representava não apenas recuperação física, mas também a construção de confiança mútua. Aurora aprendeu a responder a comandos sutis, reconhecendo gestos e entonações, demonstrando uma empatia silenciosa que impressionava todos na fazenda. Com o tempo, o cavalo interagiu com outros animais. Inicialmente hesitante, logo mostrou curiosidade com ovelhas e cabras, paciência com potros mais jovens e domínio natural em seu espaço. Ricardo observava atentamente, percebendo traços que confirmavam a linhagem rara de Aurora, como se o animal carregasse memórias instintivas de treinamentos passados, reforçando a sensação de algo extraordinário. Em um dia de vento forte, uma tempestade se aproximou. Relâmpagos riscavam o céu e o vento agitava árvores e cercas. Aurora buscou abrigo próximo ao estábulo, mantendo firmeza e atenção. Ricardo correu até ela, falando baixo e transmitindo segurança. Quando a tempestade passou, percebeu que o cavalo já era capaz de enfrentar adversidades com coragem e inteligência emocional. Enquanto cuidava de Aurora, Ricardo lembrava de sua própria história. Perdas, escolhas difíceis e oportunidades inesperadas de recomeço. Aurora tornou-se um espelho dessa trajetória. Ferido, mas resiliente, aprendendo a se levantar, adaptar-se e confiar. A descoberta da linhagem de Aurora abriu um novo capítulo. Pesquisando registros antigos e consultando criadores e veterinários, Ricardo revelou um passado ilustre. Antepassados vencedores de competições, resistência, velocidade e inteligência acima da média. O cavalo não apenas sobrevivera ao abandono, mas carregava um legado de excelência genética. As noites na fazenda eram de reflexão silenciosa. Ricardo observava a Aurora deitar sob a luz da lua, os músculos relaxados e o olhar atento. Cada gesto aprofundava a conexão entre os dois. Não havia palavras, apenas presença e compreensão mútua. Cuidar do animal tornara-se uma missão pessoal, que transcendia a simples posse. Em um dia de primavera, Ricardo decidiu explorar os pastos mais amplos com Aurora. O cavalo trotava com elegância, pelo brilhante sob o sol, olhos atentos a cada detalhe.
Ricardo caminhava atrás, sentindo a liberdade e confiança do animal. Uma mistura de orgulho e gratidão silenciosa. Pequenos desafios surgiam, mas cada obstáculo superado fortalecia o vínculo entre eles e mostrava que Aurora possuía espírito, inteligência e caráter moldado pelo cuidado e sobrevivência. Durante o outono, Ricardo introduziu obstáculos naturais, troncos caídos e trechos de lama. Aurora aproximou-se com cautela, farejando o solo antes de avançar. Cada passo firme era comemorado silenciosamente pelo dono, revelando vitórias físicas e emocionais. O cavalo desenvolvia hábitos curiosos, buscava sombra, observava pássaros e reagia a sons distantes com atenção. Ricardo anotava cada comportamento, percebendo inteligência e sensibilidade incomuns. Um dia, enquanto ajustava a cerca, Ricardo percebeu Aurora inquieto, focando um cervo que atravessava o pasto. Mesmo diante de estímulos inesperados, o cavalo mantinha controle e paciência, um reflexo de sua força e aprendizado. Com cuidados nutricionais, alongamentos e exercícios de resistência, o progresso físico e emocional de Aurora tornava-se evidente. Helena, veterinária, voltou algumas vezes e ficou impressionada com a rapidez da recuperação. Chegou o momento de Ricardo montar Aurora. Nos primeiros passos, o cavalo hesitou, mas logo avançou, selado e sob o comando do dono. Próximo a um barranco, Aurora saltou ao avistar uma cascavel, fazendo Ricardo cair e rolar ladeira abaixo, desmaiando. Instintivamente, Aurora correu de volta à fazenda, relinchando até atrair o capataz. Percebendo algo errado, o capataz selou seu cavalo e seguiu Aurora até resgatar Ricardo. Ao acordar, Ricardo soube do ocorrido e correu ao encontro do cavalo, abraçando seu pescoço com lágrimas de gratidão. Aurora havia salvado sua vida. Com confiança plena, Ricardo testou Aurora em uma ponte de madeira instável. Passo a passo, o cavalo avançou, mantendo equilíbrio e segurança, reforçando a confiança mútua. Em seguida, Ricardo descobriu um selo antigo no ombro de Aurora, indicativo de uma linhagem pura e prestígio europeu, revelando que cuidava de um animal raro e valioso. Com exercícios mais complexos, obstáculos naturais e interação com outros cavalos, Aurora demonstrava aprendizado impressionante, antecipando movimentos e desafios com inteligência intuitiva. Cada avanço fortalecia o vínculo, tornando-se uma parceria silenciosa baseada em confiança e compreensão. Meses se passaram e Aurora recuperou vigor total. Seu pelo brilhava, músculos firmes, olhos atentos e comportamento refinado. Durante um treino, executou movimentos com graça e agilidade, revelando seu talento natural. Ricardo percebeu que o verdadeiro prêmio não era apenas a linhagem ou valor financeiro, mas o vínculo inquebrável formado entre eles. Em um fim de tarde dourado, Aurora aproximou-se do dono, encostando a cabeça contra sua mão. Ricardo ajoelhou-se, sentindo gratidão e amor profundos. O cavalo parecia dizer: "Obrigado por acreditar em mim." Ricardo, emocionado, sussurrou: "Você merece cada cuidado, cada momento, Aurora. Agora, o mundo vai conhecer sua história." Enquanto o sol se punha por trás das colinas, a certeza era clara. O maior tesouro não era a linhagem rara, mas o elo de confiança, superação e amor que transformara suas vidas para sempre. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e conte nos comentários onde você está vendo o nosso vídeo agora. Inspire alguém com a força da esperança e do cuidado que transforma vidas. E se gostou, deixe seu like para fortalecer nosso canal e não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E lembre-se, o verdadeiro valor está nos laços que construímos.